Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho do meu pai, que hoje está com 88 anos. Ele e minha mãe estavam no sul, em Florianópolis, numa convenção dos Gideões. De repente meu pai sumiu, aos 80 anos de idade. Minha mãe ficou preocupada. Minha mãe, novinha, com 75 anos, foi atrás dele, não encontrava, e quando o viu numa fila, comprando Bíblias para distribuir. Até hoje, uma vez por mês, a minha mãe recebe as mulheres e o meu pai continua distribuindo Bíblia aos 88 anos de idade. É bênção, é bênção. Eu conheço esse ministério desde criança e eu sei que você nunca, jamais irá se arrepender de investir com seu tempo, atuando também e com a sua oferta. Isso é bênção, gente. Bênção para todo mundo. Glória a Deus, nós estamos aqui hoje, é um privilégio estar com vocês, os pastores Marcelo, Grazi, Danilo, Cláudio, todo mundo está aí trabalhando firme e a gente assiste vocês, viu? Nosso culto lá em São Paulo, em Barueri, é de manhã, e à noite às vezes a gente está em casa já, né? Começando, querendo descansar, se não estamos em outra igreja, a gente para assistir. Quando vocês nos permitem, né, colocar ao vivo, a gente vai lá e assiste um pouquinho daquilo que Deus tem para vocês aqui. A gente também recebe virtualmente, né? Eu tenho uma palavra para vocês que tocou muito o meu coração quando eu estava estudando. E eu já compartilhei um pouco dela lá na Deus Primeiro, em São Paulo, em Alphaville, né, ali em Barueri. E eu vi vocês bebendo a água que eu tinha colocado aqui, viu, Grazi, Cláudio. Essa água não era filtrada não, mas tudo bem, se vocês querem beber, pode beber. Eu falei, deixa eles beberem, a água é boa, tá? Mas não tem problema não, eu fiquei quieto, né, ali, falando, não perguntou, foi lá pegando o copo, tudo bem, mas é gostoso, a água é bênção na vida de todo mundo, né? A gente, às vezes está com sede, tem que beber água mesmo, tudo bem. Não, já está abençoada. Essa água é abençoada, gente. E a água de Ribeirão Preto é boa, saindo da torneira, eu sei disso, tá? Muito melhor do que onde nós estamos. Abra sua Bíblia em João 15. João 15, no versículo 16. Quando vocês estão abrindo aí, né, que é difícil achar João, né, tão difícil. Quantas vezes eu viajei e busquei uma Bíblia embaixo da gavetinha para ler nos hotéis. E sempre estava ali uma Bíblia colocada por alguém. Alguém que investiu, alguém que não desistiu, alguém que sabia que uma pessoa, quando fosse ler aquela palavra, seria abençoada. E muitas vezes eu fui abençoado pela palavra de Deus. Hoje em dia é mais fácil, né? Você carrega no seu celular, você carrega no seu aplicativo, mas mesmo assim, você nunca sabe quando uma pessoa vai precisar. João 15, 16, a minha palavra tem tudo a ver com isso hoje, viu, irmão? Tem tudo a ver, porque se a gente fosse dar um título a isso, eu vou chamar de influência consciente. Influência consciente. O quanto você, por sua própria vontade, seu desejo, a sua atuação, o seu interesse pode influenciar outras pessoas na sua vida. O quanto você, a partir daquilo que você já construiu, a partir daquilo que você conhece e a partir daquilo que você já foi instruído, pode abençoar alguém. O quanto você, pela sua própria vontade, pode tirar alguém das trevas e colocá-la na luz. João 15, 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus dizendo isso. Não fostes vós que me escolhestes. Às vezes nós achamos que estamos fazendo um favor para Jesus em vir à igreja, no domingo. Que os outros dias eu não tenho tempo, mas pelo menos no domingo eu vou fazer esse favor para Jesus. Quando Jesus olha bem nos seus olhos, né? Na realidade ele fala no teu coração, ele olha nos teus olhos só para dizer, né, que você entende alguma coisa, porque ele olha no teu coração
e Ele diz para você assim: não foi você que me escolheu, fui eu. Olha aqui, fui eu quem te escolhi. Eu que te criei, eu que te conheço, eu sei como você pensa, eu sei como você vive, eu sei o que você fala, eu sei quem você é. Fui eu quem te escolheu. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E também te dei um trabalho, te dei uma função, te dei uma ordem, que você siga o teu caminho e dê fruto. Que frutifique. E que esse fruto que você der, permaneça. Nesse final de semana nós estávamos, eu não sei nem onde eu estava, eu fui seguindo. Mas eu estava lá em cima, aqui ó. Eu estou perdido aqui, tá gente? Eu acho que eu estava para cá. Onde a gente estava mesmo? Qual é o nome do lugar? Peixoto, Minas Gerais. Ali na usina. Um lugar maravilhoso, um lugar gostoso. Mas e o lugar tinha muitos frutos, né? Tinha romã, tinha carambola, tinha manga, tinha de tudo. E eu fui no pé de carambola. Algumas carambolas você pegava ali, encostava na carambola, ela caía, aquele fruto. E eu pensei assim, nesse versículo: esse fruto não permaneceu. Já estava estragado, já estava vencido. E outros ali, viçosos, bonitos, aparentes, desejosos de serem usados. Isso é fruto que permanece. Isso é fruto que, quando você pega, você sabe que vai cumprir o seu propósito. E é isso que Deus quer de mim e quer de você. Deus olha para você como o fruto que permanece na videira, recebendo vida dele. E que essa vida, então, permaneça dele para você e através de você, para que possa atingir outras pessoas. Essa é a verdade da palavra de Deus. Palavra escolhestes vem de eklomai, escolher, selecionar. Deus selecionou você. Entre muitos, Deus selecionou você. Entre tantas pessoas, Deus selecionou você. O engraçado é que quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: Deus não escolheu você, escolheu só mim. Não, a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos escolheu, nos selecionou, e quando Deus seleciona, Deus não deixa ninguém de lado. Deus dá a oportunidade a todas as pessoas de serem e de terem o privilégio de serem escolhidas por Ele. Essa é a verdade. Escolher entre muitos, como Jesus escolheu seus discípulos. Você se lembra? Jesus ia caminhando, olhava para ele e o pai concordava lá: é esse aí, é cobrador de imposto, é pescador, não importa. Escolher alguém para um ofício. Você e eu fomos escolhidos para um ofício. Hoje eu estou falando com você sobre ser influente, conscientemente, de vontade própria, ser influente. Quem trabalha fora aqui, ou dentro de casa, não sei se você tem o seu escritório lá dentro. Dentro lá de casa, no seu trabalho, no seu escritório, onde você ganha o seu dia a dia, você não espera ter alguma influência lá dentro? Quem sabe uma proposta melhor de emprego, quem sabe um reconhecimento daquele empregador, quem sabe um novo contrato, você não espera isso? E como que você alcança isso? Através da sua influência. Através do trabalho das suas mãos, através daquilo que você faz e que alguém vem e reconhece. Esse é o sentido da palavra: vós que me escolhestes. De Deus que escolhe quem Ele julga digno de receber seus favores e separa do resto da humanidade para ser peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua graciosa supervisão. Quando você diz assim: Senhor, eu te recebo, a supervisão entra em você, chamado Espírito Santo. Conhece você profundamente, aliás, conhece o Pai profundamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta, ele vai nos segredos de Deus, extrai os segredos de Deus e compartilha com quem? Com aqueles que o amam. Diga assim: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu quero conhecer os teus segredos.
Eu quero conhecer os segredos de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Tem uma outra versão que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A consequência é, você vai receber aquilo que você pede para o Senhor. Aquilo que você pede no nome dele. João 6,70 diz assim, quando Jesus fala, aliás, nos lembra de quando Jesus selecionou intencionalmente os seus discípulos. Nos atesta isso, lá em João 13,18, diz assim, Jesus mesmo falando, eu conheço aqueles que escolhi. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque você não está aqui por acaso. Eu não cheguei aqui hoje por acaso. Aproveitando uma viagem que eu fiz de final de semana, vamos ver os nossos amigos, pastores, a gente caminha junto, nós temos uma aliança. Então, Grazi, Marcelo, a gente vai parar aí, tá? Só para ter essa comunhão gostosa. Não é assim que funciona o reino de Deus. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Deus conhece aqueles a quem Ele escolheu. E sabe muito bem onde e com quem você deve caminhar. João 15,8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai. Olha só. Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você não está aqui por acaso. Agora, por que eu não estou aqui por acaso? Porque eu me digo discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus implica em o quê? Eu dar muitos frutos. Porque quando eu dou muito fruto, Jesus e o Espírito Santo que está em mim vai me conhecer. Dá para você entender isso? Isso é fato, gente. Isso é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, eu não tenho que falar nada, nem adicionar nada. Só compartilhar com você. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim, então ele está dizendo assim, só assim. Então assim, vos tornareis meus discípulos. Jesus estabelece uma condição para mim e para você. Primeiro, eu não tenho que pagar pela minha salvação, tá bom? A minha salvação já foi paga, tá bom? Eu não tenho que fazer doações, eu não tenho que cumprir pedágios por aí, autoflagelar, nada disso. Mas, porque eu já sou discípulo de Jesus, e porque eu creio no Pai que me enviou, e porque eu sei que outra pessoa ao meu lado talvez, ou muito provavelmente não conheça essa luz que eu já conheço, então é sim meu trabalho, minha função, dar fruto e abençoar alguém. A minha multiplicação, a minha influência tem que ser exercida onde quer que eu coloque os meus pés. Os meus pés. Nós estávamos nesse final de semana juntos para relaxar. Eu e o Marcelo, pastor Marcelo, saímos para fazer uma compra para o almoço, né? Chegamos, tinha uma moto chegando no mesmo lugar, estava ali fora. Meia hora depois, encurtando a história, nós descobrimos que aquele senhor, aquele jovem senhor, tinha dirigido, pilotado com sua moto uns 350 quilômetros. Eu não sei quanto é de Catanduva até lá onde a gente estava. Uma cidadezinha perto de Catanduva. E nós fomos chamados. E ele falou, eu estou desesperado. A minha vida, eu não sei o que fazer. E pá. Ali nós descobrimos também porque nós fomos até ali. Nós pudemos ministrar, orar com ele, ouvir da boca dele a confissão de Jesus entrando no coração dele, ouvindo do testemunho dele sem nós falarmos nada, eu estou muito mais leve, eu não sei o que aconteceu comigo. Ouvirmos da boca dele uma declaração de que agora tudo vai mudar e ele vai fazer conforme Deus vai falar para ele. Onde você coloca o teu pé,
Deus tem um trabalho para você. Onde você está estabelecido como filho de Deus, a tua luz vai atrair alguém. E ninguém aqui é perfeito. Não é lá e não é aqui. Mas a gente busca quem é perfeito. E a gente vai poder fazer cada vez melhor. Gente, se lembra daquela passagem que Jesus passou por uma figueira e ele repreendeu porque ela estava sem dar fruto? Né? Jesus ficou bravo com aquela figueira. Por quê? Porque a obrigação da figueira, daquela árvore frutífera, era dar o seu fruto. Foi Jesus quem tinha criado aquela árvore. Como ele criou todas as coisas. E ele passa pela figueira, era a época do fruto, e ela não estava dando fruto. E Jesus, o que ele falou? E a Bíblia já admoesta a nós também, né? Se você está dando fruto, Jesus vem e ainda poda. Conserta aquilo que precisa ser consertado. Mas se não estiver dando fruto, o que ele fala? Corta. E Jesus fez isso com essa figueira. Por quê? Porque a função dela seria dar fruto. E figueira, eu não vou entrar nisso aqui, tá? Mas a figueira está relacionada à vinda de Jesus. Ele se importa com a frutificação. Ele se importa com tudo aquilo que tem a ver com Deus e a eternidade com seus filhos. Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo, o verão, a vinda do Senhor. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Fala lá em Lucas 21. Deus se preocupa com você e comigo. Ele quer saber como está esta árvore, que é você. Escrevi aqui, será que é somente na figueira? Será que essa importância que Deus dá é somente para árvores ou algumas pessoas? E eu fui pensar e refletir um pouco, que ainda há muita esterilidade na nossa vida e até dentro da igreja. Pense comigo, hoje eu queria que você arrazoasse um pouquinho comigo. Tá bom? Por exemplo, quantos frutos você imagina que esta árvore chamada você, Deus te deu um nome, seus pais te deram um nome, né? Mas Deus deu a você a vida para que você pudesse receber esse nome. Quantos frutos? Nós estamos chegando no final do ano, a pastora pediu para você escrever aí os seus próximos passos. Quais serão? Eu quero perder 10 quilos, eu quero fazer um curso, eu quero fazer zumba, eu quero pular uma... Eu não sei o que você quer fazer, mas quantas almas você vai colocar ali, nesse papel que ela pediu para você trazer escrito, que você almeja, espera alcançar. Faça a matemática aí. Você trabalha com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 8 não são cristãos. Se 8 não são crentes, tem você e mais outro. Estou fazendo a matemática aqui. Então, dessas 10, 20% é de Deus. 10% com 10% pode orar para alcançar outro. Eu não sei. Mas qual é o teu objetivo? Então, existe muita esterilidade na nossa própria árvore, no nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade. Hoje nós vimos aqui o resultado de alguém semear a palavra de Deus na vida de alguém. 2 exemplos. Eu sei que ele poderia dar 50 aqui. Esterilidade de honra dentro da igreja. Quando Deus fala de vá de 10 frutos, Deus não está falando só de um novo discípulo dentro da igreja. Deus está falando de você implantar um caráter e uma cultura no lugar onde você pisa. Um caráter de honra, do marido com a mulher, da mulher com o marido, do pastor com o discípulo, do discípulo com o pastor, do teu chefe com o operário, seja quem for. Esterilidade de honra. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Glória a Deus que o Brasil está passando por essa guinada, essa mudança. A última vez que eu pisei aqui, ainda não tinha tido essa última eleição. Eu dei glória a Deus de lá, vocês deram daqui, e amém. O Brasil vai mudar, mas a resposta não está neste homem que nós
votamos nele, a maioria pelo menos. Se você não votou, você vai com a gente, ele já era. Entra no barco e aproveita, porque vai ser bênção. Agora, a minha fé, a minha alegria, o meu comportamento, o meu caráter, os meus frutos não estão fundamentados no meu governo, estão fundamentados no governo de Deus. Você está entendendo? Esterilidade de honra. O Brasil precisa passar por isso. Esterilidade de trabalho, dentro e fora da igreja. Vontade de trabalhar para o Senhor, vontade de exercer algo que você nunca fez na vida, que é talvez ganhar uma alma para Jesus, que é sua, que você vai ajudá-la a levar para o batismo, a ajudá-la a entender a Bíblia, e você só vai se satisfazer o dia que essa pessoa que você trouxe estiver ganhando outra pessoa e também levando para o batismo. É assim que a igreja cresce. Esterilidade de consciência. Eu fiz aqui com vocês aquele teste. Será que você está voltando bem? Não sei quem se lembra, quem estava aqui. Nós falamos das várias manifestações culturais, doutrinárias sobre a terra. Muitas delas não têm nada a ver com Deus, tem a ver com a mãe natureza. Tem a ver com algum ser existente e que atrai e que gera energia ao seu lado. Gente, esterilidade de consciência cristã. Os nossos filhos são amontoados, recebem enchentes de conselhos dos youtubers todos os dias. Mas sabe no que eu me preocupo? É que o meu filho esteja vendo a mim e a minha mulher como homem e mulher de caráter diante de Deus. Porque se ele assistir isso dentro de casa, não importa quem ele vai ouvir lá fora, ele vai seguir. Ele vai seguir. Porque é o que a minha Bíblia diz. Ensina a criança no caminho dela, a tradução é, ensina a criança no caminho dela, para que quando ela crescer, não se desvie dessa palavra, que a instrui no caminho dela. Pai, vades e dê frutos, mas frutos que permaneçam. Será que o teu filho vai permanecer? Se ele não permanece, o quanto você contribuiu para isso? E ainda assim, nós sabemos que nós vamos ensinar os nossos filhos, e lá na frente, eles ainda vão ter que tomar a decisão deles. Você pode ter feito tudo certo, e ainda assim, eles vão ter que tomar uma decisão. E glória a Deus por isso. Mas se você fez a sua parte, você vai estar tranquilo. Para mim, qual é o problema disso tudo que eu falei de esterilidade? É que muitas vezes nós nos movemos e nós cremos que a igreja vai crescer por causa dos eventos, por causa das cruzadas, por causa de uma programação eficiente. E eu fico perguntando, e 5 anos depois, qual é o resultado? 5 anos depois, qual é o resultado daquele grande trabalho? Qual é o resultado daquela programação? Qual é o resultado daquela programação tão gostosa e que trouxe tantas pessoas? Qual é o resultado 5 anos depois? Que seja 5 anos, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos. Porque se existem igrejas cheias hoje, eu não estou falando que ninguém está aceitando a Jesus. Mas se existem igrejas cheias, de onde vem a maioria delas? Eu coloquei aqui 4 igrejas. Você está me vendo mexendo nessas águas aqui. Alguns já até tomaram essa água. Eu não sei de onde ela veio. Eu coloquei aqui, por exemplo, 4 igrejas. Eu podia ter colocado as 7 igrejas e nomeá-las, né? Esmirna, Éfeso. Não, mas tudo bem. E vocês viram eu passando água daqui para cá. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Qual é o saldo de almas que essas igrejas alcançaram no final do dia? Por favor. Saldo 0. Correto? O mesmo é saldo 0, né? Os matemáticos da casa. Por quê? Porque o irmão estava desgostoso daqui e saiu para cá.
Ah, daí também não deu certo aqui, ele veio para cá. Ah, aqui, meu Deus do céu, não tem nem água aqui. Vamos encher essa aqui. Qual é o saldo para o reino de Deus? Zero. Zero. E infelizmente, é assim que o celular está tocando. Quer dizer, infelizmente, é assim que a igreja está acompanhando muitas vezes o chamado de Deus para a vida dela. Eu estou falando disso, mas não é a igreja. Nós somos os responsáveis. Eu e você. Eu tenho que construir algo diferente para que no final do ano, no final do mês, eu possa contribuir trazendo um saldo diferente para o reino de Deus. Para o reino de Deus. A ponto de chegar uma hora, num lugar que o pastor fala: ô filho, não, filho, por favor, vai lá. Vai lá. Abençoa aquele irmão, abençoa aquele pastor, porque daqui a pouco eles vão estar igualzinhos, tão cheios quanto, tão abençoados quanto. Eu sei que eu estou aqui viajando, né? Alguém se fala, mas está viajando na maionese, você acha que uma igreja vai mandar para o outro? Eu já fiz isso várias vezes, irmãos. Não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Sabe por quê? Porque o reino é de Deus, não é meu. O reino é de Deus. E quando você tem a alegria e a maravilhosa graça de entender isso, você não vai construir para o seu reino, você vai construir para o reino de Deus. Nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós escrevemos isso. Por que eu vou trabalhar para o meu reino, se o reino é de Deus? No meu reino, eu vou ter que cuidar dele, eu vou exercer com a minha força, eu vou exercer com a minha tenacidade, com a minha sagacidade, não sei se existe isso, sagacidade. Mas o reino de Deus, é Ele quem vai contribuir, é Ele quem vai construir, é Ele quem vai edificar. Jesus é responsável pela igreja dele. Eu não sou responsável pela igreja de Jesus. Jesus é responsável pela sua igreja. Agora eu sou responsável por aquilo que Ele me deu. Ele passou para mim chaves, como passou para você. E essas chaves você vai poder utilizar onde você põe os seus pés, onde você toca, onde você faz alguma coisa. Amém? Eu acredito piamente que tudo no reino de Deus tem a ver com a nossa capacidade de obedecer. Você se lembra de Maria, quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel? Maria estava ali, tranquila, né? Há mais de 2000 anos, ela viu algo extraordinário acontecendo bem diante dela. E eu não sei se ela percebeu naquela hora, mas eventualmente ela deve ter percebido, que a história iria mudar, por causa da obediência dela. Foi um ato e um compromisso de uma mulher que gerou o que você e eu temos hoje. Os resultados que a gente colhe hoje da palavra de Deus veio porque alguém resolveu obedecer. Aqui está a serva do Senhor, foi o que ela falou lá em Lucas 1. Aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a sua ou a tua palavra. Que seja gerado em mim conforme aquilo que foi rema do Senhor em mim. Foi isso que Maria fez. Indo para concluir aqui, eu creio que existem 3 tipos de participações na igreja. E esses 3 estão representados bem aqui. Qualquer igreja que você colocar os seus pés, esses 3 tipos de participação dentro das igrejas serão representados. Primeiro, os frequentadores. Quem são os frequentadores? São pessoas que gostaram do convite, que ouviram a palavra de alguém, que frequentaram ou que frequentam, por exemplo, nesse domingo, pela primeira vez, um culto, mas que veio por um convite. Ou o frequentador é aquele que vem sempre, mas não se envolveu com nada, nunca. Um pastor conta uma história que ele estava colocando gasolina e ele foi atendido por um senhor. E o costume desse pastor é sempre perguntar que igreja a pessoa vai, para começar uma conversa e depois levar eventualmente essa pessoa para Jesus de alguma forma.
tendo a oportunidade. E ele perguntou, que igreja você vai? Ele falou, não, pastor, eu vou naquela igreja tal, lá no lado norte da cidade. E o pastor já ficou impressionado, porque ele era o pastor daquele lugar. E ele chegou, né, sábio, né, falou assim, mas vocês, que igreja é mesmo? Não, essa igreja, era a igreja do pastor. Ele falou, e qual é o nome daquele pastor? Eu falei, o nome dele eu nem me lembro. O pastor acho que deu vontade de dar na orelha dele, né? Mas esse é o frequentador. O que vai sem o compromisso, né? Então esse é um tipo de pessoa. O outro é o membro, tá? É o membro. Ele tem um compromisso semanal, ele traz o seu dízimo, mas nem sempre, não necessariamente anda na pureza que o Evangelho pede para nós. Não exerce a compaixão pelo perdido, porque ele não está multiplicando. Eu estou falando de multiplicação e de influência. Tá? Esse membro, talvez ele ainda não teve aquela vontade de ir para o discipulado, e o não ter a vontade é um ato próprio, é uma escolha sua. Tá? Por quê? Porque ele acha que ele não precisa ser transformado, porque ele já é membro, ele já paga o seu FII lá, já paga, né, a Deus, ele já está dando para Deus aquele que eu falei no início, que vem domingo e está tudo bem, é o membro. Você fala, puxa vida, mas eu achava que ser membro da igreja era o máximo. É o máximo, gente, é muito bom. Mas tem algo melhor, que é o terceiro, que é o influenciador, é o multiplicador. Esse cara está envolvido. Esse cara realmente está envolvido com o crescimento. É o cara que vem no discipulado, é aquele que vem como árvore seca, com seus galhos mortos, pedindo, pelo amor de Deus, trabalha em mim, para que eu possa dar novamente folhas e frutos que permaneçam. Esse é o cara, que é o multiplicador. Ele não chega perfeito, ele chega cheio de defeitos, mas ele está aberto à correção. Essa pessoa ganha vida diante dos seus olhos. Você a vê quando chega, primeiro como frequentador, depois você vê essa pessoa crescendo como membro, e de repente ela já é uma multiplicadora, influenciadora de muitos. Por quê? Porque ela está disposta. E esse multiplicador é aquele cara que saiu do cativeiro e está levando outros a saírem do cativeiro. É aquele cara que saiu do vício e está levando outros a saírem do vício. É aquele cara que saiu daqueles pecados resistentes e hoje já os venceu e ajuda outros a vencerem. Esse é o multiplicador, que onde ele coloca o pé dele, ele influencia. A pessoa vê algo diferente nele. Então, se tornar um frequentador é bom? É claro que é. Você tem que trazer essa pessoa para frequentar a sua igreja. Mas ela tem que compreender que a partir dali, sendo membro, ela vai se tornar um fruto que permanece. Por quê? Se eu não tiver esse entendimento, o que acontece? Essa pessoa vai querer ser o cantor da igreja. Essa pessoa talvez espere ser o pastor da igreja. Essa pessoa talvez espere ser o baterista, o músico, ou aquele que vai cuidar das ofertas, seja o que for, como fim. E o fim não é esse. O fim é, eu quero multiplicar na casa do Senhor. E eu creio e declaro a mesma palavra que foi declarada hoje aqui, que no ano que vem, nessa mesma data, essa igreja vai precisar se arrumar, porque vai encher. Vai encher. Como tem enchido. Alguma coisa tem dado certo aqui. Eu não estou dizendo que você não é multiplicador. Eu não estou dizendo que você é só frequentador. E nem estou dizendo que você está estável como membro. Eu estou te dizendo, trazendo a você essa consciência de influenciador consciente. Talvez você já faça isso como igreja. E isso é bênção. Porque eu não estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para te dizer como funciona. Pelo menos, pelo meu ponto de vista, olhando na Bíblia, como pode funcionar para você também. Amém? Eu creio que o Senhor tem coisas boas para nos mostrar. Sabe, é uma pergunta que eu tenho para você. A primitiva tinha a disposição dela naquela época? Som? Rádio? Televisão? Isso é coisa do passado, né? Desculpa. Internet? WhatsApp, Facebook, Instagram, nada disso, gente.
Nada disso. E eu fui fazer uma pequena pesquisa, isso eu nem comentei na semana passada, quando eu ministrei, eu falei para você um pouco dessa mensagem. O que eles tinham na igreja primitiva, de verdade, era a vontade de serem ou de se apresentarem como aquilo que eles haviam acabado de se tornar, filhos de Deus. Vou repetir para você, que eu sei que foi complicado aí na tua cabeça. O que eles tinham na igreja primitiva? Eles tinham a vontade de serem o que haviam se tornado em Cristo. Mostrar para os outros aquilo que eles haviam se tornado em Cristo. Entre outras palavras, nova criatura. Não existe crente velho. Existe crente nova criatura ou crente morto. Porque todos os dias, pelo menos no meu entendimento, viu, queridão, eu acho que no seu também, talvez lá, você ficou certo aquele estudo lá na América, vai acontecer? Amém. Você vai ouvir muito isso. Para mim ficou certo, na minha cabeça, alguns anos atrás, de que todos os dias quando eu abro os meus olhos, não são os meus 60 anos que pesam. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo. A questão é, o que eu vou fazer no dia de hoje, sendo nova criatura em Cristo? Muda tudo. Porque eu posso acordar como meu pai diz, eu estou velho, agora está com vocês, eu não tenho mais nada para fazer. Pai, vamos andar. Não, vocês que são jovens, vocês vão andar. Eu falei, pai, você precisa andar, mexer esse cérebro. Não, eu já estou velho, eu nasci em 1930, faz as contas. Meu pai fala assim. Eu não creio nessa mensagem. Meu pai, eu honro ele, eu abençoo. Meu pai é uma bênção na minha vida. Mas eu não creio nessa mensagem que ele passa. Por quê? Porque eu sou nova criatura em Cristo. E sendo nova criatura em Cristo, eu recebo da seiva, da vida do Senhor, todos os dias. Enquanto eu durmo e quando eu abro os meus olhos, e eu posso perguntar para o Senhor de manhã, qual é o teu propósito na minha vida hoje? Qual é o teu propósito na minha vida hoje? Atos 1:8, e daí eu fiz isso aqui, eu ia falar para você, rapidamente, mais 5, 10 minutos e a gente conclui e passa para, que é a introdução, né? Eu estou terminando a introdução, daí a gente passa para a mensagem. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu vou caminhar com você, só para mostrar agora, biblicamente, como isso que eu acabei de falar para você, acontece na igreja primitiva, tá bom? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês serão os meus multiplicadores. Vocês serão os meus influenciadores. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. No próprio livro de Atos, você vê isso acontecendo. Eles saíram de Jerusalém, foram para Samaria, foram para os confins da terra. Você vê isso acontecendo. Começaram em Jerusalém e aí em diante. No segundo ponto aqui, do que a gente vai crer. Olha aqui, eu sei que aí passa na tua cabeça uma insegurança, porque onde você está, talvez as pessoas sejam mais inteligentes do que você. Eu vou anunciar Cristo, elas vão achar que eu sou o quê? Eu sei que passa isso na tua cabeça, porque já passou muito na minha cabeça. E você não é diferente de mim, nem eu de você. Eu sei que passa aquele medinho de falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Quando a Bíblia nos instrui a falarmos a tempo e fora de tempo. Porque se eu não falar, as pedras vão clamar. E eu não quero ser culpado de pedra clamando perto de mim e quando eu deveria falar. Amém? Um dia eu vou estar diante de Jesus. Quem vai estar? Amém? Amém? Eu espero e eu batalho para isso. E eu quero olhar nos olhos de Jesus. Primeiro eu tenho um monte de pergunta para ele. Você vai entrar na fila, tá? Mas eu sei que Jesus pode me perguntar: por que as pedras clamaram tanto ao seu redor? Mas sabe, gente, aqui mesmo no livro de Atos, Jesus nos traz a resposta para isso. Porque logo depois, lá em Atos 2, 3, 4,
quando o Espírito Santo desceu, quando Pedro foi lá e deu testemunho dele, quando falou e se levantou com autoridade, agora um homem diferente, um homem transformado, não mais aquele Pedro só raivoso, né, intempestivo, agora ele tinha o Espírito de Deus trabalhando com ele. A Bíblia diz que os anjos de Deus vieram ao redor daquelas pessoas. É essa certeza que você tem que ter para acabar com a insegurança na sua vida. Há anjos ao seu redor, trabalhando objetivamente, com propósito para que você exerça aquilo que é teu papel. Esse papel é nosso. Deus se encarrega da parte dele, enquanto eu me encarregar da minha. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A Ju e eu, alguns anos, estávamos numa reunião. Só eu e ela, crentes. Pessoas da alta sociedade. Tinha ali um senhor muito conhecido entre todos, dono de lojas em shopping centers em São Paulo. Ele chegou fragilizado, adoentado. Todo mundo achava que era o fim da vida dele. No início, quando nós nos apresentamos, a Ju chegou e falou assim: tio, ela já o conhece há muito tempo, falou: eu queria uma hora orar com o senhor. Ele fez assim. E a festa continuou, né? A gente bebeu todas. Calma, meu irmão, não é assim, não estou brincando. A festa continuou. De repente, no meio da festa, houve um silêncio preparado pelo Espírito Santo, porque eu sei que os anjos do Senhor estavam ali. E ele chegou no meio de todo e falou: ô Juliana, Ju, né? Eu acho, Ju, você não vai orar por mim? A festa, aquele silêncio. Ela se encheu de autoridade. Eu lá, né, na cobertura. Ela se encheu de autoridade. Todo mundo na festa parou para ouvir a filha de Deus orar e comandar que aquela doença saísse daquele homem. Alguns meses depois, nós nos encontramos novamente, ele bem de saúde. Bem de saúde. Até hoje não se rendeu aos pés de Jesus. Mas a palavra de Deus foi falada com autoridade. Você tem que fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Nós continuamos orando por ele. A Bíblia diz, lá em Atos 2, do vento impetuoso, da vontade poderosa de Deus. A Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa autoridade vem a você no momento que você decide fazer o seu papel. Aqui, nesse momento, tinha mais ou menos 120 pessoas, discípulos e outras pessoas, mais ou menos 120 pessoas orando, esperando que o Espírito Santo descesse sobre a vida delas. O evangelho que chegou até você começou com 120 pessoas ali, orando na sala de oração, recebendo o poder de Deus. Você começa a caminhar um pouquinho em Atos aqui, Atos 2:41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu fiz as contas. 2.500% de acréscimo. Você imagina você ter em 2019 100% de acréscimo se você ganhar uma pessoa, você não ganhou esse ano, daí você vai ganhar um, é 100%. Se você ganha duas, é 200%. Gente, faz as contas. Quantas pessoas você pode trazer para o reino de Deus? É isso que acontecia com os discípulos. Eles andavam unidos em oração, aos pés dos apóstolos, aprendendo a palavra de Deus, compartilhando entre eles, na dificuldade, aquilo que precisava acontecer. Atos 2:47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que estavam, os que eram salvos, ou que iam sendo salvos. Dia a dia. Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Igreja primitiva. Nessa altura aqui, já tinha Jerusalém
Samaria, Judéia, cheia do poder de Deus, porque cada um estava cumprindo a sua parte. Até os confins da terra, e depois você ouve aquele homem sendo batizado no caminho, e Filipe sendo trasladado. Palavras de Deus. Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por quê? Porque as pessoas eram multiplicadoras conscientemente. Elas sabiam que não era o caso de simplesmente, eu estou descontente, eu vou para lá, não deu certo, eu influencio com aquilo que eu tenho do Senhor. Eu sei que esse é o espírito da Just. Eu sei que essa é a vontade dos pastores. Eu sei que essa é a vontade de tantas pessoas que estão aqui. Que Deus honre você. Que Deus continue abençoando você. Nós somos agentes de influência. Colossenses, terminando aqui, tá, gente? Me perdoe, mais 2 minutinhos. Que horas são? 20 e 40. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Para isso eu me esforço. Olha aqui a disposição intencional. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Essa é a minha confiança. A minha confiança de que eu posso trazer alguém para Jesus não está nem no meu conhecimento, nem na minha experiência, nem na minha beleza. Aí é difícil. A minha confiança está naquele quem me enviou. Naquele que te envia, ou aquele que te envia, é aquele que te dá autoridade para alcançar e resgatar. Essa palavra, a gente podia ficar aqui mais meia hora. Esse versículo aqui. O qual anunciamos, o qual ganhando as almas. Tudo começa aqui, quando nós anunciamos e ganhamos as almas. Advertindo a todo homem, então é santificando o espírito, a mente, o corpo da pessoa, trabalhando na vida dela. A terceira parte do versículo, ensinando a todo homem, transmitindo sabedoria, os estudos, as conversas que vocês têm, a palavra de discipulado, a oração, o ensino, a ordem através das escrituras. Lá na igreja Deus Primeiro, esse ano nós declaramos, eu não acho que foi um passo para trás, mas a gente fala isso, né? Nós demos um passo para trás para trabalhar em alguns pontos básicos. E na igreja, entre nós pastores, lá nós somos 6 pastores ativos, e temos outros que nós abençoamos e enviamos, mas os 6 pastores, os 3 casais de pastores, e mais outros pastores que a gente abençoa, nós, durante todo o ano, nós trabalhamos com 5 pontos. 5 pontos. Salvação, reino na terra, vida abundante, equipar os santos e desfazer as obras do mal. 5 pontos. Que precisaram ser trabalhados em nós primeiro. O que eu entendo sobre salvação? O que é a salvação para mim? O quanto ela vale para outra pessoa? O reino de Deus na terra. Como ele pode operar? Qual é a influência que eu exerço quando os meus pés tocam na minha empresa, entre as pessoas que eu converso? Vida abundante, que tipo de vida eu vou transmitir? Como essa pessoa vai olhar para mim e perceber que há Cristo dentro dessa pessoa? Vida abundante. Caráter, satisfação, equipar os santos com a palavra. Eu sei onde fica Gênesis, eu sei onde fica Apocalipse, tudo bem, mas o que há dentro dessas verdades às quais eu me comprometi? E desfazer as obras do mal, primeiro em mim, primeiro na minha vida, primeiro no meu casamento, primeiro no meu relacionamento, antes também dentro da minha igreja, entre os meus irmãos, para que daí eu exerça essa influência que eu posso exercer lá fora. A gente como igreja trabalhou isso um ano inteiro. Nós temos outros 10 pontos que nós também trabalhamos individualmente, para que nós pudéssemos ser essa luz que a gente tanto quer ser.
Onde você se encaixa nesse quebra-cabeça? Não precisa responder para mim. Mas eu tenho que te perguntar, onde você se encaixa nesse quebra-cabeça? O quanto você ama essa palavra que você veio buscar hoje aqui. Porque nós sabemos que Ele nos ama. Porque a Bíblia declara, Ele nos amou primeiro. Ele já se entregou por nós. Ele já morreu por mim e por você. Ele já fez o que Ele tinha que fazer, gente. A verdade é, o quanto eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Que eu posso fazer. Então, eu tenho que perguntar onde você se encaixa nesse quebra-cabeça. Eu sou aquele frequentador que ri para todo mundo, que abraça, mas não se compromete. Eu sou o membro que é assíduo, que frequenta, mas deixa eu cuidar da minha vida. Ou eu sou o multiplicador, que com os meus galhos ainda para serem podados, eu fico à disposição do mestre e dos meus mestres. Eu ia fazer uma dinâmica com vocês, mas eu vou falar a dinâmica. E a gente vai terminar. 2 minutos. Primeiro, imagina aí uma cenoura, um ovo e o café. Difícil não, né? Cenoura. Daí eu pego essa cenoura e eu coloco numa água quente, fervendo. Por 15 minutos. Fervendo, 15 minutos. O que vai acontecer com a estrutura da cenoura? Ela vai amolecer, ela vai ser influenciada, certo? A estrutura da cenoura vai mudá-la. Antes ela era rígida e forte, agora ela é mole. O ovo. Flexível, dinâmico, maleável, né? Bonito, saudável, tratável. Daí eu ponho nessa água fervente. 15 minutos é o que eu ponho quando eu faço em casa. Do começo ao fim, 15 minutos. Ele se torna o quê? Rígido, né? Agora ele é insensível, ele não é mais tão sensível como ele era antes. Ele não aceitou o desafio proposto. Logo ele se fechou e emburreceu. Às vezes a pessoa é assim também. A pessoa chega, né? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo. De repente essa pessoa já não aceita mais porque ela enrijece. Café. Se eu tivesse uma maquininha de café aqui e a ligasse, você está me devendo essa, mas você pode fazer domingo que vem. Você liga essa maquininha no final da sua pregação e você vai ver se essas pessoas não vão querer tomar esse café. Por quê, André? Porque o café influencia. Ele transforma o ambiente. O aroma dele, o perfume é tão agradável que ele é influenciador. E é isso que você precisa ser. Não ser movido pelos fatores externos, como a cenoura foi e como o ovo foi, mas que você seja esse café agradável, de aroma agradável. Depois de você tomar, escova o dente, porque fica ruim também depois. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Você é esse tipo de pessoa. Quando você sai por essas portas, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você leva esse aroma do Senhor. Você leva esse aroma do Espírito Santo com você. Levante-se, por favor. Olha para alguém aí ao seu lado. Fica à vontade. Escolhe um olho aí. Aliás, 2 olhos. Escolha, por favor, 2 olhos. Que você pode encará-los. Encará-los. Não é namorá-los agora, mas encará-los. E eu quero que você declare algo de Deus para essa pessoa, daquilo que você tirou dessa reunião neste momento. Agora, vai lá. O que Deus falou com você que você pode compartilhar com essa pessoa? O que você pode prometer a ela e que você pode esperar dela?
Agora troca. Agora ouça o que o outro tem a dizer. Pega na mão dessa pessoa. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós nos levantamos e declaramos que queremos ser esses frutos que permanecem, esse fruto que recebe da tua seiva, da vida do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser como tantas pessoas que simplesmente carregam um nome, evangélico, crente, seja qual for, cristão. Nós não carregamos um nome, nós carregamos Cristo no nosso coração. Nós carregamos a responsabilidade do Senhor no nosso coração. Nós carregamos, Pai, o entendimento consciente de que a Tua palavra deve ser manifestada a todo ser ao nosso redor. Que a nossa missão é cobrir o espectro que o Senhor nos dá, a dimensão que o Senhor nos dá, a área que o Senhor nos coloca, com a Tua palavra, com o entendimento do Senhor. Pai, eu oro agora e peço que a Tua bênção seja confirmada nessa casa, todos os dias deste ano e do ano que vem e dos anos que seguirão.